Eu, se eu fosse você, não criava essa expectativa toda com o TSE, não. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo às 6 horas da manhã de 17 de agosto, um dia após a posse do ministro Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral, o nosso TSE, e o Ricardo Lewandowski como vice-presidente da Corte Eleitoral. O Alexandre de Moraes fez um discurso dizendo que a Justiça Eleitoral não vai permitir fake news, etc., que ele já fez antes, enfim, né, combater as mentiras, a tentativa de enganar o eleitor e tal, enfim. E muita gente já está nas redes sociais compartilhando que foi um recado para Bolsonaro, etc., que a Justiça Eleitoral vai punir as fake news, vai punir abusos de candidaturas, principalmente do Bolsonaro, que é a grande expectativa, haja vista a forma como ele foi eleito em 2018, e isso já está comprovado. Primeiro que a gente precisa ter cuidado com isso, porque essa expectativa toda não corresponde ao que vai ocorrer na eleição desse ano. O Alexandre de Moraes também falou que a Justiça Eleitoral vai ter uma atuação discreta. Ou seja, ele está sinalizando que a eleição é dos candidatos, é dos políticos, não da Justiça. E outro fator também que a gente tem que entender, primeiro que a Justiça Eleitoral nem tudo vai direto à instância superior, que é o próprio TSE. Existe toda a primeira instância, digamos assim, da Justiça Eleitoral. E aí a gente tem inúmeros juízes, inúmeros promotores eleitorais, e o rito de processual também se dá. É verdade que a Justiça Eleitoral ela é mais célere do que a Justiça Comum, até por conta dos prazos da eleição, né? A depender do caso, as coisas precisam ser julgadas antes da realização do pleito. Mas elas também têm o seu rito. E o juiz, ele não investiga, apura, acusa, julga e pune ou absolve. Tem todo um processo. Isso passa pelo Ministério Público. E o Ministério Público Eleitoral, assim como o Ministério Público Geral da União, né, o Ministério Público Federal, está sob o comando do Augusto Aras. E aí eu não preciso descrever o papel que Augusto Aras vem tendo diante do governo federal, da proteção que o Ministério Público tem feito ao Jair Bolsonaro ao longo desse mandato dele, que está, se der tudo certo, acaba em 31 de dezembro. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Segundo que o fato de ter a Justiça Eleitoral ter feito esse tipo de fala mostra uma politização do judiciário, o que é ruim. Juízes, né, porque ministros de cortes superiores no limite são juízes, deveriam se manifestar apenas nos autos e não fazer, às vezes, de políticos. Por que uma troca de presidente de corte tem uma solenidade com discursos políticos? Qual o sentido disso? Já se sabe quem será os próximos presidentes das cortes superiores, dos tribunais de justiça. Esse é um rito meramente protocolar. No lugar do Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal, vai assumir a Rosa Weber, e depois dela, salvo engano, é o Fachin, que é o que foi indicado, que entrou na corte depois da Rosa Weber. Eles vão mantendo essa sequência, né? Eu posso estar errado com relação se é o Fachin após a Rosa Weber, mas é a sequência. Ou seja, em algum momento nós teremos no Supremo Tribunal Federal 4 anos dos ministros de Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques, né? O Nunes Marques e o André Mendonça como presidente do STF em sequência, porque eles entraram um após o outro. Então a gente precisa ter cuidado com isso. A política se resolve com a política, né? Vamos vencer a eleição na base da política e não contar com o Poder Judiciário para fazer isso. Não adianta de nada. Por exemplo, eu vejo muita gente marcando nas redes sociais quando vê alguma fake news, quando vê algo que entende ser uma mentira contada aos eleitores, marcar o arroba do Tribunal Superior Eleitoral. No caso aqui de Alagoas, muitas vezes se marca o TRE, enfim.
Não adianta de nada. Tudo isso, se você encontra, a denúncia tem que ser formalizada, tem que passar pelo Ministério Público Eleitoral, para formalizar ou não uma denúncia, para ir à corte, vai ser designado um relator, nem tudo vai passar direto pelo Alexandre de Moraes. Na verdade, praticamente nada. Ele vai comandar a corte eleitoral. Mas, de fato, sim, um recado que ele deu é um recado importante. Vai dizer que a Justiça Eleitoral, ao menos que o TSE, que ao menos a última instância da Justiça Eleitoral, vai estar com uma postura de combate à proliferação de fake news, de qualquer tipo de abuso durante o processo eleitoral. É uma sinalização importante? É. Mas que, na verdade, não deveria nem ter sido feita, porque não cabe ao judiciário fazer política. A solenidade de ontem, né, na véspera aqui, foi uma solenidade política. O Poder Judiciário não pode ser político. E é por ser político que o Judiciário não vai tomar atitudes que entenda que podem tumultuar o processo eleitoral do ponto de vista político. O Bolsonaro já veio há muito tempo fazendo discursos, na verdade, com o intuito de tumultuar o processo eleitoral. Eu já fiz vídeos aqui dizendo que ele já desistiu de vencer a eleição, que ele quer tumultuar o processo. Ele quer criar uma narrativa de que foi golpeado. Ele quer criar uma narrativa, uma justificativa para, além da vontade popular, de que foi derrotado na eleição. E se o cavalo passasse lá, num golpezinho ali? Mas isso não vai acontecer. Então, se houver algum gesto que possa parecer, que possa criar a narrativa de que Bolsonaro foi golpeado na eleição, o Tribunal Superior Eleitoral não adotará. E é por isso que a gente precisa reduzir a expectativa com relação a isso, né? Juízes se manifestam nos autos, não pode fazer essas falas políticas. A própria fala do Alexandre de Moraes ontem, à luz dos bolsonaristas, pode ser usada como parte dessa retórica, dessa narrativa de golpe contra Bolsonaro, que não está dado, não vai ocorrer. Bolsonaro será derrotado porque o povo brasileiro não quer mais não quer mais na presidência da República. Mas parte daquele discurso ali pode parecer... É fácil você impor uma narrativa de que foi direcionada porque o TSE vai atuar para derrotar Bolsonaro. Por exemplo, o Alexandre de Moraes falou que na democracia tem que combater a fome, o desemprego, fortalecer a democracia, a pluralidade. Isso tudo é verdade. Isso tudo da justiça da política. Caberia a um membro do Poder Judiciário fazer esse tipo de fala quando você tem, nas duas candidaturas que de fato disputam a presidência, posições antagônicas em relação a esses temas, né? Você tem o candidato que lidera as pesquisas, que é o Lula, que defende aquilo abertamente, principalmente o combate à fome, né? É o carro-chefe do discurso dele, porque a fome voltou a estar entre os brasileiros. E a gente tem o Bolsonaro, que é parte do problema de tudo isso, né? Ou o principal problema da fome ter voltado ao Brasil. Estão entendendo o que eu estou falando? Então a gente precisa ter cuidado com essas expectativas. O discurso foi muito bonito, foi até justo politicamente, mas não vai ser essa coisa toda que muita gente já está achando nas redes sociais, já desde cedo, desde ontem à noite, compartilhando, etc. Valeu o desconforto de Bolsonaro na solenidade, que ficou numa sinuca de bico entre ir e não ir. Valeu. Valeu ele ver lá que ninguém falava com ele, ninguém dava bola para o presidente da República nesse momento, mas o Lula era badalado e cortejado por quase todos os presentes ali. Valeu. Sobre esse aspecto, valeu. Sempre tudo que possa irritar Bolsonaro vale a pena, né? Quando a gente vê a cara de bundão dele em situações desse tipo. Mas a gente precisa entender que não cabe ao Poder Judiciário fazer política, seja em qualquer esfera que ele ocorra. Até porque isso cria expectativas de coisas que não vão acontecer. O inquérito da fake news, que todo mundo dizia que um monte de gente ia ser presa, etc, etc, não foi. O Alan dos Santos está vivendo lá nos Estados Unidos de boa, inclusive foi a manifestações com a presença do Bolsonaro lá, com ministros, com embaixadores, com representantes do governo federal, enfim. A gente precisa ter esse pé no chão, né? Não adianta a gente botar a expectativa da política numa toga. As togas, elas são importantes,
né? Elas cumprem um papel importante na democracia, mas elas não fazem o jogo político-eleitoral. Não cabe a elas fazer isso. Não podem fazer isso, não devem. A gente não deve ficar feliz quando esse tipo de coisa acontece. Valeu o reforço do processo eleitoral brasileiro. Ele é o processo eleitoral mais seguro que a gente tem no planeta hoje. Isso é uma coisa que a gente devia ter orgulho e não estar discutindo besteira. Mas a gente não pode criar essa expectativa. Alexandre de Moraes não vai frear a proliferação de fake news, de mentiras que vão circular nas eleições. Na verdade, esse tipo de coisa acontece desde sempre. Acontece que com as redes sociais isso aumentou exponencialmente. E que desde 2018 criou-se toda uma engenharia, uma logística, um sistema de espalhar isso mais eficiente, né? Que chega a mais lugares, mais rápido, em maior quantidade. Isso é verdade, mas não tem fake news que desfaça o preço do pacote de leite no supermercado, o preço da carne, o preço do pão, o preço do arroz. Não tem fake news que desmonte isso. Porque isso é o concreto, o real que o povo brasileiro sente. Então, aí as pesquisas de intenção de voto para mostrar isso. Aí vai aumentando a renda, aí vai diminuindo os votos em Lula, vai aumentando o voto em Bolsonaro. Ou seja, quem sente a dor de fazer uma feira já decidiu o voto e não tem fake news que vai mudar isso. Então, esse vídeo é sobre essa expectativa em torno de uma ação do Poder Judiciário que não vai acontecer. Os processos legais, eles têm rito. Eles têm o seu tempo de acontecer. Né? Não adianta achar que aconteceu alguma coisa, Alexandre de Moraes vai sair dando canetada à torta e à direita. Não vai acontecer. Existe todo um processo. Inclusive, passa pelo Ministério Público. Além disso, a gente tem as primeiras instâncias desse tipo de coisa. Só a eleição para presidente vai direto para o TSE, mas os estados, as eleições estaduais, também influenciam na questão dos fake news, esse tipo de coisa. E aí passa pelos estados, pelos TREs, pelos promotores eleitorais nos estados, pelos juízes eleitorais designados nos estados. Então há uma série de nuances, de fatores que nos alertam que a gente não pode ter esse tipo de expectativa de que vai ser o Xandão que vai salvar, garantir a democracia, o devido processo legal no Brasil. O judiciário, ele é importante para isso, os poderes constituídos são importantes para isso, os partidos políticos, os candidatos são importantes para manter a lisura do processo eleitoral. A gente tem uma peça que aparentemente que já deu demonstrações, que já fez posicionamentos que não quer o bom andamento do processo eleitoral, que quer tumultuar o processo eleitoral, precisa de uma narrativa de que foi golpeado. Por razões que eu já expliquei em outros vídeos, enfim, ele quer uma sobrevida política, ele quer manter a base dele mobilizada, porque voto que é bom, ele não ganha com isso. A gente já tem isso. Já há todo um anteparo, o sistema político, o sistema de justiça já não aceita muito, pelo menos o sistema de justiça nas instâncias superiores, já não aceita muito essa retórica, já não topa mais, já não quer mais esse tipo de coisa. Mas mesmo assim é o devido processo. Se todo esse rito, se qualquer ação que pareça, que contribua para a narrativa de golpe que Bolsonaro tenta fazer, de que vai perder a eleição por ser golpeado, o TSE não vai fazer. E é por isso que a gente não pode ter essa expectativa toda. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Porque isso você ajuda a trazer mais gente para esse canal e fortalece a luta mensua contra o fascismo brasileiro. E nos comentários você pode discordar de absolutamente tudo que eu acabei de falar. Só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.